Minha gente querida, a chegada de uma criança é uma das notícias mais lindas para uma família. É o dom da vida que vem para alegrar o casal e toda a família. Porém, um recém-nascido necessita de muitos cuidados. Sabe por quê? Por causa da fragilidade da vida. Quais são os cuidados básicos que os pais precisam saber para melhor cuidar do seu bebê? Como fazer, por exemplo, uma boa higienização na criança? Quais são os principais cuidados na hora de dar um banho no neném? Como lidar com as assaduras? Como identificar os tipos de chorinhos da criança? Quando passar num pediatra, quais os principais exames que os pais devem ficar atentos? Quantas perguntas, não? Mas tudo bem, fique tranquilo, porque para conversar melhor sobre esse assunto, eu e você vamos convidar para entrar aqui na salinha da saúde a doutora Laíse Ferraz, que é nossa médica pediatra e gastroenterologista. Doutora Laíse, boa noite, bem-vinda! Boa noite, Frei, muito obrigada pelo convite, muito feliz em participar hoje aqui do programa. Estamos ao vivo, doutora, eu tenho certeza assim, que as futuras mamães, quem está esperando o neném, ou aquelas que estão com a criança assim, amamentando, ou até a família inteira, tem muito que aprender hoje, né? Sim, né? A gente tem que lembrar que toda vez que nasce um bebê, nasce uma nova mãe, um novo pai. Então, tem sim, sempre dúvidas novas. Olha que bonito o conceito. Cada vez, por mais que a mamãe tenha 4, 5 filhos, 3, 4, cada vez que nasce uma criança, é um novo pai, uma nova mãe. Que lindo, né? Uma nova gestação, né? Nunca é igual. Sempre doutora, diferente. vamos conversar então um pouquinho sobre isso? Fique à vontade. Minha gente querida, a doutora Laíse já está aqui, nossa médica, é pediatra geral e gastroenterologista que aceitou o nosso convite, está aqui. E se você também tem a sua pergunta sobre o seu filho aí, é a oportunidade. Hoje vai ser um programa cuti, viu? Para ajudar você, viu? Doutora Laíse, ok, a senhora viu que eu fiz um monte de perguntas no início, Sim. E a senhora promete que vai responder todas elas, todas. Viu? Então, a criança está lá, recém-nasceu. O cuidado, porque, claro, todo o foco é para a criança, recém-nascido, a fragilidade, enfim, mas a mamãe também precisa de cuidado, né, doutora? Vamos começar com a mamãe, então? Vamos, na verdade, né, a gente tem que pensar que o cuidado com o bebê já começa na gestação. Exato. Na verdade, a gente fala atualmente no preparo da gestação, né? Quando o casal deseja engravidar. Ali nos 3 meses antes da gestação já começa o cuidado com a mamãe. Exato. Né? São as vitaminas que ela tem que tomar, alguns exames para ser realizados, né? A preparação do casal em si para uma criança que está vindo, como que a família vai se preparar em relação a isso, né? E na gestação, os cuidados que a gente já sabe, um pré-natal bem feito, né? Uma alimentação saudável, uma atividade física e uma rede de apoio, né? Okay. Que é para a mãe mesmo que ela já tenha, seja o segundo, o terceiro filho, é diferente, né? São questões novas que surgem na amamentação, um bebezinho sempre diferente do outro, às vezes foi tudo bem numa amamentação, na outra precisa de cuidado, precisa de ajuda, então é muito importante também essa rede de apoio para a mamãe. Agora, doutora, assim, porque a mamãe, claro, se foi um parto natural, se foi uma cesárea, a mamãe também precisa desse suporte, desse apoio, né? Às vezes, assim, doutora, geralmente quando é a criança, a primeira criança, o primeiro filho, assim, de repente, claro, né? O maridão fica um pouco enciumado porque a mãe coloca todo o seu afeto na criança e não pode, ele tem que participar junto, né, doutora? O pai, ele não ajuda. Ele é parte integrante, né? Olha, ele não ajuda. Ele não ajuda, ele tem que fazer parte do cuidado, ele tem que ser envolvido no cuidado. Isso começa já no acompanhamento pré-natal da mãe. A gente sabe que é numa época de pandemia, às vezes um pouco restrito, né? Quem pode ir na consulta junto com a mãe, mas é importante a presença dele, ele tem que vivenciar aquele bebê, aquela gestação. E no convívio, né? Quando o bebê nasceu, desde a maternidade, dar banho junto, na hora da amamentação, que é uma hora que vai muito além do nutrir, que é o afeto, que a mãe precisa de ajuda, ele está ali presente, ele se fazer presente, né? Isso é importante, assim, a participação, ele é parte integrante, não é a mamãe só que deu à luz, assim, é a família, o pai e a mãe, então tem que também ali participar, né? Como é que o pai pode ajudar? Assim, muitos pais falam, como é que eu posso ajudar? Aí a mãe está lá escutando o programa e diz, tá vendo? Escuta bem o que a doutora fala, como é que você pode me ajudar? Coisas do tipo, né? O bebezinho tá lá no berço chorando, o pai pode ir, pegar o bebê, né? Trazer até a mamãe. Na hora do banho, às vezes fica com um pouco receio de dar banho, muito pequenininho, mas tô junto, tô do seu lado.
Você está amamentando de madrugada, tô ali te dando um conforto, te ajudando, né? O toque do bebê, né, do pai no bebê é muito importante. Trocar uma fralda, né? Um tempinho para a mãe também, né? Naqueles intervalos entre a mamada, deixar a mãe descansar, a mãe ter uma atividade pouco, que ela goste. A gente vê muito em consultório a mãe falando que a hora do banho é a hora mais relaxante do dia, porque ela tá ali, ela e ela mesmo, né? Então acho que o pai pode proporcionar esses momentos para a mãe também. Tá vendo? Olha só, a lição para a família toda, viu? O doutor Laís, agora, né, a criança, ou seja, ela nasceu, ela tá ali, a doutora já citou banho, enfim, tem tipo de água, morninha, como é que é a higienização da criança, doutora? Primeiro, uma coisa muito frequente que eles questionam, né, numa consulta de pré-natal, que agora a gente está fazendo muito, trazendo a família para uma consulta com o pediatra no pré-natal, para essas dúvidas a gente já esclarecer antes de ir para a maternidade, né? Mas que eles perguntam muito a questão do banho na maternidade. Vai deixar dar o banho ou não vai, doutora, né? A gente orienta que na maternidade, salvo algumas exceções, mas o banho não seja dado nas primeiras 6 horas. A pele do bebê é muito frágil, ela nasce com aquela cobertorazinha pegajosa, né? Que parece uma graxinha, mas aquilo lá é proteção para o bebê, né? Primeiro banho é sempre motivo de foto, de alegria, todo mundo quer participar, o papai, a mamãe. Então, como que é feito? Água morna, né? Doutora, qual a orientação? Precisa de um termômetro para saber a temperatura? Não. Se você tiver disponível, 35 a 36 graus. Se não, a água tem que estar morna, um tanto que você coloque a sua mão sem queimar a mão, sem sentir ficar avermelhada a mão. Considerando que a pele do bebê é muito sensível. É uma pele muito frágil ainda, né? Banhos não muito prolongados, então banhos de 5 a 10 minutinhos, começando sempre higienizando a fralda do bebê, tirando a fralda, fazendo a limpeza antes de levar para a banheira, se ele tiver com fezes, né? No uso, doutora, posso usar sabonete, shampoo? Se quiser pode, mas sempre adequado para a idade, recém-nascido, não com muitos cheiros, com muitas cores e nunca usar uma buchinha, né? Não há necessidade, é uma pele muito frágil ainda. Muitas mamães, doutora, assim, já nas primeiras horas, os primeiros momentos, movimentos, já querem, se é a menininha, já querem furar a orelhinha, né? Tem que esperar um pouquinho, como é que é? Sim, atualmente na maternidade já não se fura mais, né? Espero-se fazer primeiro as 2 vacinas que faz, a BCG, hepatite B, e na casa, após a primeira semana de vida é o recomendado, né? Escolher o profissional que vai fazer, um ambiente estéreo, brinco estéreo, tudo adequado à higiene. E doutora, por que é importante o teste do pezinho, furar o pezinho, etc., até do olhinho, né? Não furar o olhinho, claro, mas constatação, Por que é importante tudo isso? São os testes de triagem neonatal, que o objetivo é identificar doenças antes que ela tenha manifestação de sintomas e que você possa agir precocemente. Então, na maternidade, a gente faz o teste do olhinho, que é a fotografia, o reflexo vermelho na foto, né? A gente emite uma luz no olho do bebê, espera que essa luz retorne pra gente se não tiver nenhuma barreira. O que esse teste vê? Catarata congênita, principalmente, e retinoblastoma, né? Que tem que ter uma ação rápida aí. O outro teste que a gente faz ainda na maternidade, o teste do coraçãozinho, após 24 horas de vida. Coloca um aparelhinho na mão e no pé do nenenzinho e vê a oxigenação do sangue, para ver doenças cardíacas que precisam de uma intervenção rápida também. O outro teste é o teste da orelhinha, com uma sonda, né, que não machuca o bebê não sente dor nenhuma. A gente emite um som e vê qual que é a resposta do bebê, para ver se ele tem algum problema de audição. Teste do pezinho é feito do 3º ao 5º dia de vida. Geralmente é feito fora da maternidade, na maioria dos serviços, né? A mãe agenda e vai no serviço coletar, tira um sanguinho do calcanhar do bebê. Também vê doenças genéticas, né, e metabólicas que podem ser evitadas, sintomatologia, antes delas tirarem os primeiros sinais. Legal, gente. Olha, hoje estamos falando sobre cuidados com o bebê, o recém-nascido, enfim. É a sua oportunidade, você que está esperando o seu neném, quer tirar uma dúvida, você que já tem o seu neném pequeno, assim, de repente, assim, também quer confirmar aquilo que te disseram, é a oportunidade. Pode ligar à vontade, gente, o 0300 210 1210 está funcionando e é para você, viu? Doutora, a ligação entre, claro, né, a mamãe e o bebê, né,
é o cordão umbilical, né? Ali que passa tudo ali, né? Mas de repente precisa cortar, né? Quais são os cuidados, porque queira ou não queira, é uma cicatriz, né, doutora? Quais são os cuidados ali naquele momento, doutora? O cuidado com o cordão é cuidado de higiene, né? A gente tem que, por todo jeito, evitar que seja uma infecção ali na região. Então, como que são cuidados? Feito a cada troca de fralda e após o banho com álcool 70%. Mãe pega um cotonete, sempre orienta a virar o álcool do cotonete, nunca colocar lá dentro do potinho do álcool, para não levar a infecção para um álcool. Tá na moda o álcool em gel, isso não? Não, é o álcool 70, tem que ser o álcool 70. No cotonete, você limpa a região do coto ali umbilical, toda a troca de fralda e após o banho. Sempre tomar cuidado depois do banho para não ficar molhado, né? Evitar a infecção. E não colocar faixa, não colocar moeda, que antigamente era uma postura que se colocava. Algumas vovós ainda falam sobre isso, mas não, o risco de infecção muito grande, atrapalha o desenvolvimento abdominal, atrapalha a respiração da criança. Nossa, tá vendo como vale a pena perguntar? Isso é importante, porque são cuidados assim que vão perdurar para a vida inteira, né? Afinal de contas, é o famoso umbigo que a gente tem, né? Ali foi feito ali o corte, né? O cordão umbilical, né? É muito importante. Agora, doutora, de repente assim a criança está lá com a sua fraldinha bonitinha, enfim, vai fazer xixi e de repente começam as assaduras aí. Como lidar com isso? Assadura ela é bem frequente, né? É uma inflamação que acontece ali na região da fralda, porque fica o tempo todo com fralda e exposto às fezes e à urina, né? Então, os cuidados é de higiene. Troca frequente de fraldas. Geralmente, mamãe pergunta quanto tempo? 2, 3 horas, né? Limpeza. Tirar todo o resquício que tenha de fezes, mesmo o xixi tem que enxugar, né? Usa o lenço umedecido ou não usa, doutora? Preferencialmente a gente orienta água, né? Deixa uma aguinha lá numa garrafa térmica, não quente, ela morna e limpa com algodão ou com uma fralda. Deixa o lenço para quando for sair de casa, porque querendo ou não ele tem um produto químico que pode lesionar a pele do bebê. Antigamente a gente via, doutora, e ouvia também fotos, enfim, que de repente a criança estava lá, a mamãe ia fazer a higiene, mas enrolava toda a criança ficava ali, doutora. A orientação é fazer o mesmo ou deixar a criança mais solta, mais livre, doutora? É o charutinho, né? O famoso charuto. A orientação é deixar ela mais livre, para ela poder se movimentar, né? Desenvolver a movimentação dela e o contato com o ambiente, né? O charutinho tem lá suas indicações, por exemplo, um bebê muito chorando demais naquela fase de cólica, um charutinho pode dar uma acalmada nele, né? Mas pro dia a dia, pro berço, é o bebezinho livre, para ele poder se movimentar. Doutora, a gente vai fazendo essas perguntas assim, mas eu tenho que colocar o contexto pelo qual nós estamos vivendo nesse momento, ou seja, que é o contexto da pandemia. A senhora falou assim que vai que, né, todo pai tem que participar, é parte integrante ali, ou seja, mas de repente ele testou positivo, né? Ou seja, ele tem que ficar isolado ou de repente a mãe testou positivo, ela tem que se separar da criança? Como é que é, doutora? Não, para as mães com teste, né, positivo para Covid, a gente orienta a manter a amamentação, né? Fazendo uso da máscara, toda vez que for amamentar o bebê, evitar um contato muito próximo, porque a gente pega, beija, abraça, nessas fases um pouco mais distante, o uso do álcool em gel para higienização da mão antes, mas a amamentação ela é mantida. Questão que a gente faz até na maternidade para quem testa positivo, berço distante da mãe, então 1 a 2 metros de distância da mãe. E se ela puder contar com uma rede de apoio, os outros cuidados do bebê, alguém ajudar nessa fase da transmissão, né, que são os 10 dias do início dos sintomas. Mas assim, colocar máscara na criança? Não. Na máscara no recém-nascido, na verdade, até 2 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda, pelo risco de asfixia, né? Aí a máscara dos 10 aos 5 anos pode ser usada sob supervisão e depois aí entra igual nós adultos. E se o papai testou positivo, ele aí, sim tem o isolamento do papai e uso de máscara dentro de casa. Olha, tá vendo, assim, são pequenos cuidados assim que a gente tá vivendo nesse contexto e de repente assim. Agora, a mamãe tá amamentando e ela testou positivo, ela vai passar o vírus no leite materno ou não?
Ainda é muito discutido, né? Tem um trabalho que conta um caso que teve, mas não sabe se realmente causou a infecção na mãe, se foi pelo leite. A gente tem que lembrar da transmissão via aerosol, que está mais próximo do que pro leite mesmo, né? Por isso que a sociedade mantém o aleitamento materno. As primeiras vacinas, a doutora citou, logo no início tem que aplicar a vacininha na criança? Isso, a BCG e a hepatite B, né? A BCG que protege contra os casos graves de tuberculose. É aqui, teoricamente, ficaria a marquinha no braço, uma grande maioria fica, já feita preferencialmente na maternidade. E a hepatite B, são as duas primeiras que a gente faz, depois vacina só aos 2 meses de idade. Essas duas já no recém-nascido? Já no recém-nascido. E depois o resto é acompanhar o calendário, Isso, acompanhar o calendário. Tá vendo, gente, como vale a pena? É o calendário da vacina, porque é importante para prevenir essas doenças. E a criança nasceu, precisa levar o pediatra? Sim, né? Mas a mamãe já teve 3, 4 filhos assim, que já tem experiência. Precisa mesmo assim? Mas é sempre uma nova mamãe, uma nova família aí surgindo. Até porque é um novo bebezinho que está chegando com os outros que ela tem, né? Como que vai ser toda essa relação familiar. A gente orienta que a primeira consulta seja ainda na primeira semana de vida, né? O objetivo é ver o peso da criança, como que está a amamentação da mãe, como que está essa nova criança na família, quais as dúvidas que estão surgindo. Então essa consulta, ela é muito importante. Que maravilha, gente. Quantas informações. Olha, tá vendo? Eu estou fazendo o máximo de pergunta para ajudar você, que a mamãe está esperando, está chegando o momento para receber o seu filho aí nas mãos para celebrar esse dom da vida. Ô, doutora, de repente, assim, a criança dorme demais, né? Dorme demais, está sempre dormindo. É normal? A mãe tem que ficar preocupada? Como é que é? O recém-nascido, ele pode dormir até 16 horas por dia. 16 horas. Então, assim, a maior parte do tempo realmente ele está dormindo. E são ciclos curtos de sono. Por isso tem despertares a cada 2, 3 horas. Então, a mamãe não precisa se preocupar. Conforme ele for crescendo, vai diminuindo esse período de sono, sonecas mais prolongadas e uma noite de sono maior. Mas cada vez que ele acorda nesses intervalos, tem que dar de mamar? Nem sempre, né? Ele pode despertar porque está com a fraldinha suja ou porque ele está com cólica. Não obrigatoriamente é o mamar toda hora. Ok. Como identificar, de repente a criança começa a chorar, é normal? Como que a mãe identifica os tipos de choro, doutora? Porque tem choros e choros, né? Tem vários tipos, né? E a criança chora, é o único meio de comunicação dela nessa fase. Então, assim, doutora, como que eu sei que é mamar? Geralmente eles mamam cada 2, 3 horas. Então a mamãe tem uma noção assim do horário de mamar da criança, né? Outro tipo de choro comum nessa faixa é o choro da cólica. Mas ele não é um choro sozinho, ele vem com outras manifestações. Então o bebezinho ele fica repuxando as perninhas, fica desconfortável, se mexendo. Aí é uma dica do que é a cólica, né? O chorinho da fralda também, choro um pouquinho mais ardido, vamos dizer assim, do que o chorinho do mamar. Nem todo choro é mamar, né? E o choro do colo, né, Frei? O choro do carinho, do colo, né? Do carinho, do afeto. E a doutora acaba de me dizer assim que tem um nenenzinho recém-nascido, 9 meses, doutora? 9 meses. Então tudo que ela está falando aqui é experiência própria, tá vivenciando. E um de 2 anos. Por isso que eu digo que cada filha é cada gravidez é uma nova mãe. Como é que é o nome deles? Lucas e Rafael. Lucas e Rafael, 2 menininhos aí. 2 Lucas meninos. E Rafael. Parabéns por eles, viu? Obrigada. Parabéns, Lucas. Alô, Lucas, Rafael. Daqui 20 anos eles vão escutar esse programa, que a gente mandou um abraço para eles, viu? Aqui. Agora, doutora, se indiscutivelmente, inegavelmente, o melhor alimento é o leite materno. Isso, não tem dúvida sobre isso. Todo pediatra recomenda o leite materno como principal alimento e único alimento até os 6 meses de vida. Então não se usa mais da água, da chá. Tem tudo no leite? Tem tudo no leite. Ele fornece a hidratação, ele fornece os nutrientes, ele fornece tudo que a criança precisa até os 6 meses. Então até os 6 meses, forma exclusiva, e até depois dos 6 aos 2 anos, continuar com outros alimentos junto. Os dois casos, os dois extremos. A mamãe tem pouco leite ou a mamãe tem leite demais. Tem pouco leite, o que fazer? Tem muito leite, a mamãe pode
guardar o leite? Como é que é? Sim, no caso que a mamãe que tem muito leite, ela pode retirar o leite, ordenhar e guardar esse leite, né? Ou para o próprio bebezinho, ou em cidades que tem um banco de leite, ajudar também, né? Nos bancos de leite tem bebezinho precisando. Tá. Então, como que é feito? Ela faz a ordenha do leite, na extração do leite, pode ser manual ou pode ser na bomba. A gente pede para fazer sempre num ambiente limpo, então limpa a superfície com álcool em gel. Qual pote que eu guardo, doutor? Pote de vidro com tampa de plástico. Vidro com tampa de plástico. Isso. Pode ser esses potes que vem alimento? Pode. É só ela ferver por 15 minutos para esterilizar. Vira de boquinha para baixo numa fralda limpa. Não pode secar por dentro, senão contamina, né? Secou, tira o leite ali. Onde que eu guardo? Isso. Na geladeira. Pode ser guardado até 12 horas. Não vale na porta da geladeira, porque toda vez que você abre, você altera a temperatura. Então, perto ali daquela parte de frios, que é o lugar mais frio da geladeira, ou no congelador por até 15 dias. Né? Aí, como que eu faço para descongelar? Não vale micro-ondas, porque o micro-ondas, ele, quando faz o descongelamento, ele degrada alguns conteúdos importantes do leite materno. Então, é no banho-maria. A gente ferve, esquenta a água, sem ferver, na verdade, desliga e coloca o potinho lá e espera o leite descongelar. Nesse caso, ali, legal, essas dicas fantásticas. E a mamãe não tem muito leite, aí, doutora, posso substituir por leite em pó? E aí? Não, aí nesse caso a mamãe que não tem muito leite, mas a gente tem que avaliar realmente se ela não tem muito leite, né? Tem que ver se o leite que ela tem está sendo suficiente para o bebê. E aí é a consulta pediátrica. A gente vai ver peso, vai ver crescimento, vai ver como que o bebê se comporta entre as mamadas. Mesmo assim, doutora, a gente precisa suplementar, complementar, aí é fórmula infantil. Não são os leites em pós, né? Porque a fórmula, ela tenta trazer os principais componentes que o bebê precisa nessa fase da vida. Entendi. Começam a aparecer os primeiros dentinhos aí, e doutora, aí a criança tem que fazer a sucção do leite, assim, começa a machucar a mamãe. E aí? Que orientação? A orientação é, quando começa os primeiros dentinhos, para a criança é algo novo na boca, né? Então ela vai tentar morder, né, a mama. O que a gente orienta a mãe? Percebeu que a criança está mordendo? Tira um pouco da mama, oferece aqueles mordedores adequados para a idade, de preferência que você pode deixar um pouquinho na geladeira, que fica mais frio, e dá para ele antes das mamadas, para ele ali fazer a mordedura e quando for para o seio já não ter mais o estímulo de morder. Doutora, eu vou pedir licença que tem uma ligação, 0300 210 1210, já tem sinal de vida, é isso, diretora? Já tem ligação, eu posso atender? Olha, então, com muito carinho, então a gente vai dar uma acolhida carinhosa aí para Dona Maria das Graças, é isso? Dona Maria das Graças de Belo Horizonte, boa noite! Isso, estamos posicionando a ligação. Eu quero falar com a Dona Maria das Graças, pelo amor de Deus. Lá de Belo Horizonte. Agora sim, Dona Maria das Graças, boa noite, bem-vinda! Boa noite. Que Deus abençoe a senhora. Muito. Amém. Tá acompanhando o programa aí em Belo Horizonte? Isso, eu gosto. É muito interessante que a gente, hoje, por exemplo, minha dúvida é com o meu netinho, que essa semana começou a ter refluxo. Certo. Tá? Então, justamente desse tema que acabou de falar sobre a amamentação, né? Então, eu queria saber da doutora o que causa esse refluxo. Que idade que ele tem? Do leite, ou se é o neto que mamou demais. Que idade que tem o netinho? Fez 2 meses de 16. 2 meses é isso, né? 2 meses. Que maravilha. Então ele tem refluxo, é isso, né? O refluxo. Começou essa semana. Que maravilha, viu? Olha, é maravilha pela sua participação. Mas assim, a gente vai, agora a doutora vai responder e a senhora vai ouvir no carinhoso lar, no abençoado lar que a senhora está, vai ouvir a resposta, viu, Dona Maria das Graças? Um beijo no seu coração, e aí, doutora? Boa noite, Dona Maria, obrigada pela pergunta e parabéns pelo netinho, né?
Dona Maria, nessa fase de vida do bebê é muito comum eles terem o refluxo, né? O refluxo ele acontece porque quando eles são pequenininhos, a barriguinha ainda menorzinha, acaba que o estômago ele fica um pouquinho mais para cima, que a gente chama. A doutora trouxe até aqui, gente, um bonequinho, um bebezinho, né? Um bebezinho assim. Fique à vontade, doutora, é muito mais do que enfeitar. Aqui. Isso aqui, ó, né? Vamos mostrar. Então, o que acontece? A barriguinha dele ainda é pequenininha, né? Proporcionalmente ao corpo. E o estômago e o esôfago, por onde volta, fica um pouquinho mais em cima do que nós adultos. Certo. Além disso, é uma alimentação predominantemente líquida, leite materno. Outra questão, fica deitado quase a maioria do tempo. A gravidade então, a gravidade é uma garrafinha de água que a gente vira, ela volta, né? Por que nessa fase ele começa, é mais comum? Porque é a fase que o bebê consegue mamar mais. Lembra lá que no primeiro dia de vida, o estômago dele é 5 ml. Por volta do segundo mês aí, a gente chega a 150, 210 ml de volume. Então, volta mesmo, muito frequente ter, né? E a maioria deles não tem causa problema nenhum para a saúde do bebê. É o que a gente chama de refluxo fisiológico. Quando o bebê vai crescendo, vai ficando mais sentadinho, vai começando a comer comida sólida, esse refluxo tende a melhorar. Agora, doutora, assim, vem o refluxo e a criança engole. Como é que fica esse processo, esse cuidado aí? Como doutora? que a gente faz, então? O que a gente orienta? Primeiro, mamãe, deu mamar no peito, né? Não ficar com o bebezinho totalmente deitado, levantar um pouquinho apoiado no braço, né? Que ele fique nessa posição. E da mãe que gosta de colocar para rotar, excelente, melhor ainda, né? Nesta posição. Mas não pode ficar batendo no bebezinho, né? Fazendo aquele tapinho nas costas, que vai facilitar ele ter refluxo. Quanto tempo, doutora, nessa posição? Até 20 minutos, né? Não arrotou ou não soltou leite, pode colocar para dormir. O que mais que ajuda nesses refluxos? Evitar roupa apertada, principalmente no nível da barriguinha, que está fazendo pressão ali na barriga, né? Outra coisa que a gente orienta também, não mamar e já colocar no bebê conforto, que no bebê conforto, a posição que ele fica pressiona o estômago, aumenta refluxo também. Doutora, acabei de dar mamar, vou trocar a fralda. Para criança que tem refluxo não é legal, porque você vai estar movimentando a perninha, você propicia que aconteça o refluxo. Mesma coisa do banho. Hora de dormir, qual posição que eu coloco? As mães perguntam bastante no refluxo. Barriguinha para cima, né? A posição supina que a gente fala, que é o bebezinho de barriguinha para cima, nessa posição, é a melhor posição, independente se ele tenha refluxo ou não. Tá vendo, dona Maria das Graças? Uma só pergunta sua, quantas informações, quantas respostas. Se você também tem outra pergunta, fique à vontade, o telefone está à sua disposição. Queremos ajudar você, mamãe, você, vovó, a família hoje com essas informações valiosíssimas, viu? Doutora, então, a criança está ali, mamou, etc., está ali, tem que fazer uma higienizaçãozinha na boquinha, como é que é, doutora? A gente orienta a fazer a higienização, né, com uma fraldinha, uma gaze úmida, cuidado, não colocar, né, o dedo dentro da garganta do bebê, senão ela vai vomitar, leve, sem fazer pressão na língua do bebê e na boquinha. Tem também os dedal de plástico, que pode ser usado, tá? O bebê, doutora, meu bebezinho fica sempre com a linguinha branca de leite. Eu tenho que tirar toda vez, esfregar? Não há necessidade. É só fazer a higiene mesmo uma vez por dia, já está adequado nessa fase. Mas é só com a nada de creme, nada de... Não. Nada. Creme dental é quando começa o leitinho, né? Antes disso, não. Apenas gás com água. Água potável, né? Água potável, etc. E, quer dizer, tá no período de amamentação, não precisa dar água, não precisa nada docinho. Nada de água, né? O leite consegue fornecer toda a hidratação que a criança precisa. Nada doce, então açúcar só depois dos 2 anos. E nada de chá também. Aí, doutora, assim, a criança tá lá chorando. A mamãe tem que trabalhar, né? Enfim, tem que fazer as coisas, nada consola. Aí vai a mamãe, tem uma lata de mel ali perto e tem uma cocotinha, né? A chupetinha, e vai lá e coloca assim. A criança fica lá. E aí, doutora? Chupeta e criança?
Controverso. Né? Alguns defendem, outros não. Então, bem controverso. Tanto é que a sociedade, ela fez um documento recente, ela coloca o pós e o contra, né? Okay. Deixa para o pediatra e para a família conversarem, né? Okay. Então, por que a chupeta, ela acalma? A sucção para o bebê, ela é um estímulo de acalmar o bebê, né? E ele faz isso no seio, né? Tanto é que a gente fala para as mães, vai dar vacina, coloca no peito, deixa ele no peito durante a vacina, porque estimula, ele deixa de sentir dor, é uma sensação de prazer. A formação também da arcada? Esse é um pós da chupeta. Quais que são os contras? Primeiro, confusão de bico, né? Ele tá mamando e tá com um bico artificial, que é a chupeta. Quando ele vai mamar na mãe, muitas vezes ele não consegue coordenar, fazer a coordenação adequada. Os músculos que ele usa são diferentes. Então, um contra esse, né? Certo. Atrapalhar na amamentação, que a gente sabe, quem usa chupeta desmama mais rápido, mais precocemente, né? Outra questão é a questão da higiene, mais infecções por causa do uso de chupeta. A chupeta cai, a chupeta fica no ambiente, né? Depois a formação orofacial da criança, a dentição, a própria fonação também, a chupeta tem o seu contra aí atrapalhando. A retirada da chupeta também é mais difícil, né? Posteriormente. E quem defende diz que ela ajuda aí na evitar a síndrome da morte súbita do bebê, que as mães sempre perguntam, né? Mas a gente tem que lembrar que quando o bebê dorme, ele libera a chupeta, né? Então ela não está fazendo muito papel. Como mãe, como pediatra, acho melhor ficarmos sem a chupeta. Quer dizer que na casa de uma médica que mora em Aparecida, o nome dela é a doutora Laís, lá não entra chupeta. Lá não entra. Né? Tentaram, mas não entra. Maravilha. Tá aí, uma orientação fantástica. Tem pergunta, diretora, pelo WhatsApp? Tem pergunta? Vamos começar a fazer as perguntas. A gente incentivou no início que você pudesse interagir conosco pelas perguntas, então chegaram. Doutora, o Rafael Augusto, obrigado Rafael, Deus te abençoe, boa noite. Poderia falar mais sobre a amamentação e a preguicinha do bebê ao sugar o leite? Pergunta o nosso amigo Rafael, doutora. É muito comum, né? Principalmente nos primeiros dias de vida, né, os pais comentarem sobre isso. Lembra que eu comentei que o bebê dorme muito, né? Mamar para ele, eu brinco com as mães, que é como ir para uma academia. É o maior esforço que o bebê faz. Então ele pode sim, vamos dizer assim, se cansar durante a mamada. O que a gente faz nesse período? Tira a roupinha do bebê, né? Então, na época do frio, um pouquinho mais difícil, né? Então, o bebezinho da doutora tá com uma roupa difícil também. Doutora, quem é o filhinho mais novo? É o Lucas ou o Rafael? O Rafael. Mais novo é o Rafael. Que seja o Rafael aí agora. Então, o bebezinho tá na posição de dormir. O que a gente pode fazer para acordar o bebê? Fazer um carinho nas costas dele, tá? Para ele despertar, e um carinho de mãe, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Dá um incômodozinho. Doutora, mesmo assim ele só dorme. Pode molhar uma gaze, né? E fazer com a gaze molhada. Nesta região, que é uma região que incomoda um pouquinho, na testa também, tá? Não deixar ele todo coberto de cobertor, né? Tem que deixar ele um pouquinho mais desconfortável, para ele poder acordar durante a mamada. Trocar a posição, né? Tá nessa posição, tá dormindo, dá um tempinho, troca ele, coloca a cavaleira, geralmente assim que eles ficam mais incômodos e aí ele desperta para mamar. Entendi, olha só, são pequenos truques, mas são eficazes, viu? A Silmara da Silva, de Rio dos Cedros, Santa Catarina. Boa noite, Silmara, Deus te abençoe, obrigado pela participação. Tenho um bebê de 20 dias e estamos sofrendo muito com as cólicas. A alimentação da mãe pode ser a causa? Pergunta Silmara, doutora. Silmara, boa noite. A alimentação da mãe aí como causa de cólica, o que a gente sabe, assim, é que comprovadamente não tem nada que diga que é a causa, né? A cólica nessa fase ela é causada pela imaturidade do intestino. Ele ainda movimenta de uma forma imatura, os micro-organismos que a gente tem lá, que a gente chama de microbiota, ainda não estão completamente formadas, né? Vai melhorar com 5 meses, pode confiar que melhora, né? A alimentação da mãe, doutora, mesmo eu percebo que se eu tomo café, ele pode ter um pouquinho mais de cólica. Aí é muito criança e mãe independente, né? Geralmente o que a gente observa é a mãe falar que quando ela tem o desconforto com a alimentação, o bebezinho pode ter mais cólica. Nessa época de cólica, é um choro que deixa a gente desesperado, né? Como mãe, né? Tudo que a gente faz não parece que não consola o bebê.
Então, o que a gente orienta a fazer? Primeiro, não dar chá, tá? Chá de camomila, esses chás, não. Até os 6 meses, nada além do leite materno. O que a gente faz? É o spa do bebê. Não é o bebê, é um momento de tranquilidade. Primeira coisa, tentar manter a calma, né? O bebê sente as emoções da mãe. Okay. Então, ele sente também quando a mãe está preocupada, a mãe está ansiosa. Então, tentar manter a calma. Outra coisa, diminuir os estímulos do ambiente. A gente tem, às vezes, o bebê está chorando muito, vai de um lado para o outro, troca de cômodo, acende a luz, conversa, chama alguém. Isso é estímulo para ele, que ele sente mais ainda a cólica, o choro fica mais intenso. Outra coisa, se tiver a oportunidade, um banhinho morno nessa fase do choro. Então, na banheira ou no ofurô, né? No baldezinho, colocar o bebê com a barriguinha imersa na água, o banho morno. Doutora, é muito tarde, não quero dar o banho. Um paninho quente, né? Esquenta no ferro. Só cuidado com a pele do bebê, né? Com a temperatura. Então, coloca lá o bodyzinho e o paninho em cima. Outro que a gente orienta, contato do pele do bebê com a pele da mamãe. Então, tira a roupinha do bebê e coloca por dentro da sua roupa. Seio materno também acalma. Doutora, posso fazer movimento com a perninha do bebê? Pode. Muitas crianças também sentem o alívio da cólica com essas orientações. E olha, esgotou todas essas situações, chama o pai, tá? Chama o pai, dá trabalho para ele. Porque geralmente o homem ele não sabe interpretar as coisas, ele entra em desespero mais fácil, né, doutora? Geralmente sim, a mãe tem um pouco mais de calma, mas ele dá conta, sim, tá? Desde aí da maternidade ajudando a cuidar. Que maravilha. Parabéns ao papai aí, o paizão aí. Vamos a mais perguntas? Vamos às perguntas. Estamos aqui conosco a doutora Laís para responder aí, para tirar suas dúvidas. Você que tem um recém-nascido, enfim, ou você que quer ter, já vai ficando a dica aí, viu? A Ana, obrigado Ana, Deus te abençoe. Boa noite, Frei. Doutora, por volta de quantos meses deve se iniciar a introdução alimentar? Pergunta a nossa amiga Ana. Oi, Ana, boa noite. Por volta dos 6 meses, né? Mas mais importante que a idade, na verdade, a gente tem que ver os sinais de prontidão do bebezinho. Que é ficar sentado com o mínimo de apoio ou sem apoio, né? Aquele reflexo que o bebezinho tem de colocar a língua para fora, de protrusão, tem que estar bem diminuído em relação ao que ele tinha anteriormente. Ele conseguir pegar objetos e levar na boca e mostrar interesse pelo alimento, né? Aquele bebezinho, quando está comendo, ele fica olhando para sua boca, faz movimento com a boca. Então, são esses os sinais que acontecem por volta dos 6 meses de idade. A criança tem a mania de tudo que ela pega colocar na boca, doutora. E aí, de repente, por N situações, ela se engasga. Qual é o procedimento de ajudar naquele momento? Que manobra que a mamãe e o papai têm que fazer? Aí, o bebezinho, né? Os menorzinhos de dano, o que a gente faz? O bebezinho engasgou. Vira para baixo. Desse jeitinho assim? Desse jeitinho. Cuidado, né? Para segurar bem o bebê. Ou mais fácil colocar na perna, né? 1, 2, 3, 4 batidinhas, 5, vira o bebezinho. De novo, até ele eliminar o que engasgou, né? Na dúvida, a gente sabe que é o momento que a família fica, né, em pânico. Então, pedir ajuda, ligar, né, para a emergência. Mesmo que ele desengasgue em casa, é importante levar para uma avaliação, um pronto-socorro. Tá vendo aí, ó. Manter a calma, né? Tentar manter a calma. A Maíra de Recife, lá em Pernambuco. Obrigado, Maíra. Boa noite, Deus te abençoe. Tem uma bebê de 7 meses. Gostaria de saber sobre a lavagem nasal. Como deve ser feita e se é apenas quando o bebê está gripado? Pergunta a Maíra, doutora. A lavagem nasal, ela deve ser feita já desde a fase de recém-nascido, né? A gente pode fazer com esses soros fisiológicos que já vêm prontos na farmácia, né, que já tem um dispositivo, que são as Farmajet. Aperta um puff em cada narina, de quanto em quanto tempo? 2 horas, quando é pequenininho, ou a cada banho que você for dar. Na criancinha maior, percebeu que o nariz está trancado, a gente faz a lavagem. Não precisa só estar gripado, né? Na verdade, a orientação é que você faça pelo menos 2 a 3 vezes no dia, principalmente nessa época que a gente está, para hidratar a mucosa. Doutora, usar algum tipo de haste flexível, não quer dizer o nome do comercial, mas é proibido ou não pode? Não, é preferível usar esta forma ou a seringa, né? Que a gente vê na internet, coloca o sorinho na seringa e aperta na narina. Doutor, ele vai afogar, ele vai engasgar? Não, só fazer com a posição mais sentadinha. Haste flexível no ouvidinho, nem pensar.
nem pensar, só na parte externa. Ok, que maravilha, viu? A Rosilene de Santa Maria do Itabira, Minas Gerais. Boa noite, Rosilene, Deus te abençoe. Como tratar dermatite ou eczema em bebês? Pergunta a Rosilene, doutora. Rosilene, primeiro a gente precisa saber que tipo de dermatite que é, né? Porque dermatite é um nome aí genérico, que engloba várias formas de manifestação de pele. Geralmente o que o bebê tem nessa fase é a obstrução das glândulas de suor, né? Que é a chamada miliar ou brotoeja. Ok. O que faz que isso aconteça? Umidade. Então, é uma pele que, né, que você dá banho fica um pouco mais úmida. Secar com todo cuidado, não ficar fazendo fricção nessa pele, né? Pode usar óleos naturais, pode, né? Sempre adequado para a idade do bebezinho, que é hidratar a pele. Esses são os tratamentos que a gente faz. Mas é preciso saber qual tipo de dermatite que é. Doutora, quando começa os famosos, assim, não sei se tem um nome específico, mas sapinho na boca, né? A linguinha fica branquinha, etc. Sapinho, e como lidar com isso? O sapinho é a monilíase, né? Que a gente chama, que é a cândida, um fungo, né? Que a gente tem, somente que ele causa esse sapinho. É uma placa branca na língua, que não sai, aí a gente tem um tratamento específico, que é o uso de nistatina, são umas gotinhas que coloca na língua. Lembrar que a mãe que está amamentando tem que ver se também não tem no seio, porque geralmente tem também, tem que tratar o seio materno também. Tá vendo? Olha, vale a dica. O Douglas, obrigado Douglas pela participação. Minha esposa pegou Covid no 4º mês da gestação. Teve sintomas leves, agora está com 33 semanas. É possível que nossa bebezinha nasça com imunidade e ela pode tomar a vacina sem preocupação? Pergunta o nosso querido Douglas, doutora. Douglas, a questão da vacina da gestante, né? A Sociedade de Ginecologia está orientando que seja feita, né? Aí só pede que não seja feita a vacina com vetor viral, então a gente tem outras 2 opções para ser feito. Caso da orientação aí com o ginecologista que está acompanhando o pré-natal para ver qual seria mais indicado e o momento indicado para ela fazer. Em relação ao bebê, estudos ainda comprovando se essa imunidade existe ou se é duradoura, a gente ainda não tem. O que a gente tem são casos de médicos que atendem pacientes, que têm essa vivência de paciente que nasceu com anticorpo de Covid, mas a gente não sabe por quanto tempo que esse anticorpo vai ficar, né? Teve pelo menos aí umas 3 publicações recentes nesse último mês, mas nenhuma definiu se essa imunidade é prolongada, se seria como, por exemplo, o bebê tivesse tomado a vacina, né? Então ainda, nesse ponto, a ciência ainda está caminhando. Mas continua a amamentação porque é o melhor... A amamentação, mesmo que ela tivesse na Covid, é para amamentar. Essa a gente não para. A Marcelina Ferraz, né, não disse da cidade. Obrigado, Marcelina, Deus te abençoe, viu? Doutora, sobre a intolerância à lactose, se a mãe apresenta intolerância, o bebê também será intolerante à lactose? Marcelina, a intolerância à lactose nessa faixa de idade, ela é muito rara e ela é muito grave, né? Então, o que acontece com a intolerância à lactose quando a mamãe tem? Quando a gente vai ficando mais velho, o nosso intestino ele tem uma diminuição da enzima lactase, que é que degrada a lactose, acontece em todos nós. Alguns a diminuição é tanta que gera intolerância, outros convivemos normalmente, né? Significa se a mãe tiver, o bebê vai ter? Não obrigatoriamente, tá? E aí não seria nessa fase aí antes dos 2 anos, seria numa fase mais tardia. Nos 2 anos, se tivesse uma alteração genética bem grave, o bebezinho estaria hospitalizado em outras condições. Então, não obrigatoriamente. Muito bem. A Jarlene Lima, do Acre, olha que maravilha, acompanhando lá do Acre. Que Deus te abençoe, Jarlene. Boa noite, estou esperando o meu primeiro filho e gostaria de saber quantas vezes por dia posso dar banho em um recém-nascido. Pergunta a nossa amiga Jarlene, doutora. Jarlene, geralmente a gente orienta um banho no dia, tá? É o banho habitual. É lógico, às vezes faz uma evacuação um pouco maior, tem que tomar outro banho, mas não passa aí dos 2, 3 banhos por dia, não há necessidade, tá? É uma pele frágil, a gente tem que tomar todo o cuidado com ela. Tem casos até que a gente orienta, dependendo da região, regiões muito frias, ficar até 2 dias sem dar o banho, mas no máximo uns 3 banhos está muito bom. Será que maravilha, gente? Hoje o programa teve esse intuito de trazer até você orientações, você que é futura mamãe,
Você que teve recentemente o seu filho recém-nascido, aí está celebrando, está vibrando, mas tem muitas dúvidas, a gente pode hoje trazer a doutora Laís para tirar um pouquinho dessas dúvidas, para você ter assim um cuidado mais bonito e aí mais seguro com a sua criança, com o seu recém-nascido. Tivemos o prazer de conversar com a doutora Laís Tereza Ferraz de Carvalho, mamãe do Lucas e do Rafael, aí, né? Estão lá sendo cuidados pelo Eberton. Né, Eberton. E quem quiser entrar em contato, minha gente, tem um Instagram, dr.laísegastropediatra. Está na tela para você copiar. E o telefone é o 0 operadora 12 31257710. Está na tela também para você copiar. Doutora, primeiramente eu queria imensamente agradecer. Muito obrigado. Deixou, né, o Rafaelzinho e o Lucas em casa e veio aqui atender o nosso pedido. Muito obrigado. O programa começou até um pouco mais tarde hoje e de coração, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito feliz em participar e sempre à disposição, Felipe.